Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tech Startups. Hoje nós vamos falar dos investimentos que a John Deere tem feito em startups focadas no agronegócio. Quem vai contar tudo pra gente é o Leandro Carrion, que é gerente de inovação da John Deere. Leandro, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Oi, Raíssa, obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com vocês nesse programa que fala sobre o presente, o futuro do agro, fala de tecnologia. Então, certamente vai ser uma conversa e um bate-papo muito agradável. E obrigado por poder falar em nome da John Deere nesse momento sobre tecnologia, sobre inovação, sobre disrupção. Com certeza, já vamos falar um pouquinho então sobre os investimentos que a empresa tem feito nessa área de inovação. Que iniciativas você destaca para a gente? Raíssa, eu acho que é importante contextualizar que a John Deere é uma empresa de 185 anos, quase bicentenária, e inovação sempre foi um dos nossos valores, em todo esse tempo. E como prova disso, hoje nós investimos em torno de 30 a 40 milhões de reais por dia em inovação no mundo inteiro. Então, isso, o que significa isso? O que traz isso para nós? Os nossos produtos, os nossos serviços, nossas tecnologias, nossas soluções, a nossa força da rede de concessionário, um grande ecossistema a serviço da agricultura, a serviço do agricultor brasileiro. E cada vez mais a gente começa a entender, nós não estamos falando da venda de um produto, da venda de uma tecnologia, nós estamos falando de parceria genuína no campo. E para sermos e somos hoje verdadeiros parceiros do agricultor e da agricultura, nós buscamos entender quais são as suas dores, quais são o que é valor para os nossos clientes e como a gente pode ajudar a solucionar os seus desafios, que são muitos na agricultura, através do nosso ecossistema e através de parcerias com empresas como as startups que existem hoje no Brasil e no mundo. Por isso, nós estamos hoje muito engajados nessa quarta era da inovação, onde a gente começa a conectar grandes empresas com esse mundo da inovação aberta, com as startups e com os parceiros, com as universidades, com os centros de pesquisa, para que tenhamos cada vez mais soluções para todos os desafios que se apresentam. Dentro disso, nós temos programas regionais e programas globais. É um número bem expressivo esse que você citou, né, do investimento aí ao redor do mundo. E que iniciativas são essas? E há algum tipo de intercâmbio entre as inovações de outros países e aquelas do Brasil? Como funciona? Há muito intercâmbio, sim, e eu vou falar um pouquinho dessas iniciativas. Só me deixa contextualizar um ponto que eu acho que é interessante para a nossa conversa aqui, Raiz. Quando a gente fala das eras de inovação, e aí é mundo inteiro, isso impacta muito a nossa região e o nosso país. Nós temos três grandes eras da inovação, desde lá do século XVII, século XVIII, no mundo. A primeira era da inovação, indo até o final do século XIX, a gente falava dos grandes inventores, Raíssa, né? Thomas Edison, Santos Dumont. Entre eles, a gente pode colocar o John Deere, que lá no século XIX inventou, entendeu que existia um desafio muito grande no meio oeste americano na agricultura e inventou o arado autopropelido, que revolucionou a agricultura no mundo inteiro. Então, a gente estava na primeira era da inovação. O mundo entrou na segunda era da inovação, que as grandes empresas começaram a crescer e começaram a criar as áreas de pesquisa e desenvolvimento. E a John Deere, crescendo, criou a sua área de pesquisa e desenvolvimento, né, e essas grandes empresas trouxeram muita revolução tecnológica para o mundo inteiro, muita ciência para o mundo inteiro. Depois nós entramos na terceira era da inovação, século XX eu estou falando agora, Raíssa. Terceira era da inovação, começam a surgir os fundos de investimentos e as startups, porque o mundo começou a ficar muito dinâmico e necessitando de soluções muito rápidas, uma reação mais rápida aos desafios do mercado. As startups começaram a surgir muito motivado pela Universidade de Stanford, no Vale do Silício, as startups começaram a surgir junto com os fundos de investidores. Aqui nós falamos de uma Google, de uma Apple, nós falamos de uma Microsoft, tudo isso começou a surgir nessa terceira era da inovação.
Aí nós entramos na era que nós estamos hoje. E por que que eu trouxe todo esse contexto, essa contextualização? Hoje, o que que nós temos? As grandes empresas, com suas áreas de pesquisa, de desenvolvimento, continuam sendo muito importantes. Basta ver toda a tecnologia que uma John Deere, quase bicentenária, tem hoje a serviço do nosso agricultor, com todo esse desenvolvimento de pesquisa, toda essa área de pesquisa e desenvolvimento. Mas as grandes empresas começam a entender a importância de fazer essa ponte com as startups, que são dinâmicas no mercado, com os fundos de investimento. E essa ponte volta para as garagens. A primeira era da inovação, os inventores começaram nas garagens. Essa quarta era volta para as garagens, que agora são chamados de hubs de inovação, que conectam startups, universidades, parceiros e grandes empresas. E o momento que nós vivemos hoje é justamente esse. A John Deere é uma das empresas no mundo que percorreu as 4 eras, e hoje nós trabalhamos muito dentro dos hubs de inovação, com iniciativas de mentoria de startups, com iniciativas de chamada aberta, lançando desafios e buscando parceiros para atender esses desafios, sejam desafios internos da empresa, sejam desafios de parceiros nossos, dos nossos funcionários, ou do cliente lá na ponta, dos nossos agricultores, que têm desafios de capacitação, desafios logísticos, desafios de conectividade, desafios de entendimento de como trabalhar com a tecnologia. Então, aí eu trago para a questão que tu havias me perguntado de iniciativa. Nós temos com os hubs de inovação no Brasil, por exemplo, temos parceria com um dos maiores hubs de inovação focados em agricultura no Brasil, que é o Agtech Garage. Ali nós temos o programa deles de Intensive Connection, onde nós auxiliamos as startups a entenderem mais do business como um todo, como trabalhar com grandes empresas. E nós temos no mundo o que nós chamamos de Startup Collaborator, que é um programa global, onde nós avaliamos startups do mundo inteiro e selecionamos de 8 a 10 startups todo ano para fazerem parte desse programa global. Então, esse programa global, que hoje nós temos para esse ano 8 startups, a gente provê mentoria de altos executivos da John Deere, mentoria de negócio como um todo, e ao mesmo tempo que nós auxiliamos as startups naqueles pontos do negócio onde elas precisam melhorar, onde elas necessitam de apoio, onde elas necessitam também entender como trabalhar melhor com grandes empresas, nós também avaliamos como o desempenho dessas startups, o que elas estão trazendo para o mercado, ou seja, oportunidade para a John Deere, oportunidade para as startups. É isso aí. E dessas iniciativas, né? A gente tem algum nicho assim que se destaca mais, que chama mais a atenção de vocês? Tem sim. Nós temos o que chamamos de verticais, onde a gente avalia startups nessas verticais. Então, imagina assim, nós temos lista para determinadas verticais, nós temos listas de startups onde a gente avalia com regularidade. Nos chama muito a atenção startups buscando trabalhar com inteligência artificial, com visão computacional focado em produtividade, focado em rentabilidade, focado em sustentabilidade. Tem muita startup buscando entender todo esse universo de sequestro de carbono, né, como trabalhar com rastreabilidade, com monitoramento de manejo de operações agrícolas para demonstrar as melhores práticas em busca de créditos de carbono para a agricultura, para os nossos agricultores. Então, essa é uma área que chama muito a atenção e tem gente muito boa no mercado fazendo coisas incríveis. Inteligência artificial, análise de dados, né, porque a gente sabe que um dos grandes desafios da agricultura e do mercado como um todo é como trabalhar com dados. Para teres uma ideia, Raíssa, a John Deere hoje, as nossas máquinas, elas são grandes geradoras de dados. Então, um dos grandes desafios que existe hoje na agricultura é como lidar com todos esses dados, como fazer gestão de todos esses dados, transformando dados em informações, informações em ideias e ideias em oportunidades. Então, existem startups hoje trabalhando nessa seara também, buscando oportunidades para facilitar a vida do nosso agricultor, com foco em rentabilidade, com foco em sustentabilidade. São algumas áreas muito interessantes que o Brasil aí tem, as startups do Brasil têm se destacado e a gente está acompanhando de perto, seja para auxiliar, para dar suporte e também entendendo as oportunidades de parcerias. E para a empresa chegar quase a 200 anos, né, ela precisou realmente estar aberta às inovações de cada período, né, e pelo que a gente vê, continua investindo nesse segmento. Bom, agora vamos falar dessa edição de 2023. As startups ainda podem participar? Esse processo já foi encerrado? Como é que está hoje, nesse momento?
Hoje, para 2023, já foi encerrado. Na verdade, nós temos duas mensagens aqui para as startups em relação a um programa como esse. Nós temos alguns programas ao longo do ano, esse global é um dos programas. Esse já foi encerrado, nós já definimos as 8 startups ao redor do mundo para participar, tem startup brasileira envolvida, ah, mas nós teremos outros programas. Então, o primeiro recado é: venham conversar conosco, vamos entender o que as startups fazem no Brasil. Através dos hubs de inovação também é importante, eles fazem um trabalho muito importante para nos ajudar a fazer uma seleção, uma avaliação de mercado mediante aos critérios, as verticais que eu estava colocando antes. Então, fiquem atentos a essas interações com os hubs, onde a John Deere se faz presente. Nós podemos avaliar aí startups na área de RH, na área financeira, na área de inteligência artificial como um toda, de gestão de dados, de logística, existem inúmeras verticais que nos interessam e através dos hubs é importante ficarem atentos. Então a edição 2023 já começou, não tem mais como startups para 23 participarem, mas tem sim como se aproximarem de nós para talvez entrarem numa edição 2024. A gente vai estar lá da metade para o fim do ano já analisando startups para isso. E nós não precisamos aguardar um início de uma inscrição ou de uma avaliação para uma Startup Collaborator, que é o nome do programa global, né? Para uma Startup Collaborator 2024, nós podemos começar a trabalhar com startups em determinados desafios e elas naturalmente acabam virando candidatas a participarem do programa global. Um outro ponto quanto a isso, Raíssa, são programas similares que os hubs de inovação onde estamos inseridos também provém que as startups podem entrar nesses programas e acabar trabalhando diretamente com a John Deere. O Agtech Garage, que eu comentei antes, eles têm lá um Intensive Connection, que é um programa onde nós, como Innovation Partners, nós entramos junto com eles para dar suporte para startups, para trabalharmos juntos em desafios, é uma das oportunidades. Mas é importante ficarem atentos ao mercado, atentos onde a John Deere está inserida quanto a trabalhos com inovação aberta e se aproximarem de nós, porque certamente para 2024 nós vamos estar avaliando várias outras startups em diferentes segmentos, como eu já comentei antes. E a gente vê, Leandro, que essa grande transformação do agronegócio vem justamente pelas startups, né? E aí as grandes companhias realmente têm aderido a essas ideias, né? Incorporado essas startups ao seu próprio, seu próprio funcionamento ali, mas realmente a revolução vem dessas empresas, né? A gente tem acompanhado isso. Sabe que tens razão, concordo contigo. Eu acho que eu volto para aquela questão da quarta era da inovação. Acho que nesse momento é uma combinação do investimento pesado em pesquisa e desenvolvimento dentro das grandes organizações e essa ligação das áreas de desenvolvimento, de pesquisa, de inovação das grandes empresas com o mundo das startups. Eu acho que eles se complementam. Se nós entendermos, e a John Deere trabalha muito dessa forma, se nós entendermos cada vez mais as dores e as necessidades dos nossos agricultores, dos nossos clientes, nós começamos a entender de maneira muito clara até onde conseguimos ir e onde necessitamos de parceiros ou de startups para nos ajudar a trazer a complementariedade para atender o nosso agricultor. Temos exemplos hoje, Raíssa, de startups que em 2020, nós tivemos uma startup que participou desse programa global, Startup Collaborator. Depois, ela continuou trabalhando conosco no Brasil. É uma startup que nós já inclusive anunciamos no mercado uma parceria que temos hoje com eles, e é uma startup que provê uma solução muito interessante para os nossos clientes, para entendimento de gap de rendimento, de produtividade agrícola, e onde o cliente pode tomar as melhores decisões, fazer os ajustes no seu manejo, na sua operação agrícola, na escolha das tecnologias, das máquinas, das soluções que utilizam na sua operação agrícola, para aumentar a sua produtividade. O gap que é identificado nessa solução dessa startup é um gap entre a produtividade ou rendimento ideal da operação agrícola e aquela na qual o cliente está conseguindo tirar hoje da sua operação. Então, traz muita oportunidade para melhores decisões, para aumentar a rentabilidade, para aumentar a produtividade com sustentabilidade de um ciclo agrícola para o outro.
Esse é um exemplo muito forte, muito sólido de uma startup que começou conosco num programa global, encontramos juntos uma oportunidade de parceria e hoje temos essa startup complementar as nossas tecnologias, trabalhando com os nossos concessionários John Deere no Brasil inteiro, oferecendo esse serviço para os nossos clientes. Agora a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais novidades sobre esse mundo de inovação da John Deere. Eu volto já. E já estamos de volta com o Tech Startups. Vamos seguir então falando sobre os investimentos da John Deere no mundo da inovação. Leandro, e ainda são muitos os desafios do nosso meio rural, especialmente no Brasil, grande celeiro do mundo, e é muito importante também a cooperação entre as empresas, né? O que você destaca para a gente sobre isso? Eu acho que esse é um excelente ponto que estás trazendo, Raíssa. Hoje nós temos aí 3 grandes desafios na humanidade: segurança física, segurança cibernética e segurança alimentar. E aqui nos impacta diretamente. Então, é extremamente importante nós entendermos os desafios que são muitos no campo e como podemos trabalhar em parcerias, grandes empresas, startups, investidores, universidades, trabalharmos para, primeiro, entendermos a fundo esse desafio, depois ajudarmos a solucionarmos, realmente ajudando, promovendo para que a agricultura brasileira continue alimentando o mundo. São muitas oportunidades e a gente está vivendo, Raíssa, uma revolução que eu nem diria mais que é uma revolução silenciosa. Ela já está muito clara, essa revolução que está acontecendo na agricultura. E nós precisamos todos estarmos atentos a isso, e isso nos mostra a necessidade de toda essa colaboração e essa parceria em prol do agro que eu estava falando hoje. Nós estamos hoje, se nós pensarmos no avanço da agricultura, que vem lá da força animal, depois a mecanização, a tecnologia, as máquinas começam a ficar cada vez mais tecnológicas, né? A gente começa a ter inúmeras tecnologias entrando no agro, com inteligência artificial, com visão computacional, com as plataformas de gestão de dados, com telemetria, tudo isso hoje à disposição do agro brasileiro. E a gente fala na tal agricultura de precisão, certo? Para que se plante com cada vez mais, com mais responsabilidade, com sustentabilidade. Mas essa revolução que começa a acontecer é que nós saímos do agro que a gente chama de agricultura de precisão ou agricultura 4.0 para uma agricultura onde se toma decisões em tempo real, para uma agricultura onde a conectividade no campo é extremamente importante e ela começa a se fazer presente. E o que essa conectividade no campo traz? A conectividade, ela traz a possibilidade de, utilizando todas essas tecnologias que eu estava falando antes, o agricultor poder tomar as suas decisões em tempo real. Isso pode aumentar e muito a produtividade no campo e vai aumentar na mesma área, sem a gente precisar fazer expansão de área para ter maior produção agrícola. A gente vai ter ainda mais sustentabilidade e responsabilidade social no agro, na agricultura, no campo. São muitas as oportunidades e, ao mesmo tempo, muitos os desafios quando a gente fala dessa agricultura 5.0 com a conectividade, com a decisão em tempo real. Então, a gente precisa estar atento. Por exemplo, se a gente fala em uso de uma maneira mais plena de toda a tecnologia já disponível, aí hoje um carro Tesla não tem a tecnologia que uma colheitadeira tem. Como que o agricultor vai utilizar toda essa tecnologia? Qual é o gap de capacitação daqueles que estão trabalhando no agro, para que eles entendam e para que a tecnologia seja amigável para eles? E mais, como atrair, como reter e como desenvolver as pessoas que trabalham no agro, que estão trabalhando no agro ou que irão trabalhar no agro. Esses são só alguns dos desafios que voltamos aí sim ao ponto que eu coloquei antes da necessidade de colaboração, da necessidade de co-desenvolvimento. Os nossos agricultores, por exemplo, Raíssa, são os mais jovens do mundo. A média de idade do agricultor no Brasil está em 46 anos. Um agricultor no Cerrado está 38 anos. Esse é um agricultor que não espera mais a novidade, ele quer desenvolver junto.
e tem todos esses desafios que eu estava colocando antes. Aí nós pensemos em startups. Existem startups com foco em capacitação, com foco em treinamento. Então, grandes empresas podem ter parceria com essas startups para levar de uma forma mais amigável treinamento, capacitação para o campo, para que o agricultor entenda como utilizar todas essas novidades que chegam cada vez mais para conseguir tirar mais da sua operação com mais rentabilidade, com mais sustentabilidade. Vejam como as coisas elas estão conectadas, trazendo a necessidade de parceria de grandes empresas e o mundo de inovação aberta. É basicamente, eu diria que uma questão de sobrevivência, né? Essa adequação a todo esse aparato tecnológico, a nossa agricultura de precisão, questão de rastreabilidade, sustentabilidade, até por Sem dúvida. exigência de outros mercados, né? Então, acho que a gente não tem muitas alternativas a não ser se adequar a esse novo caminho tecnológico do nosso agronegócio. Não tenho a menor dúvida disso. Esse é o caminho. Nós estamos trabalhando muito forte exatamente nesse caminho. Entendemos quais são os desafios e estamos ao lado do agricultor brasileiro. Inovação tem muitas siglas e muitos nomes bonitos. Agora, o que nós precisamos fazer é traduzir isso tudo de uma forma que o nosso agricultor entenda como o mundo da inovação pode realmente ajudá-lo, para que ele seja mais sustentável, para que ele tenha maior rentabilidade, para que ele se adeque cada vez mais às exigências globais que tu estavas comentando a respeito. Desafio igual a oportunidade, mas para que isso aconteça, com a tecnologia sendo uma mola propulsora disso tudo, nós temos que traduzir para a linguagem dele tudo que a gente fala no mundo da inovação, e nós temos sim que trazer conosco as startups que nos ajudam a resolver esses desafios, a atender as dores dos clientes. E nós já temos hoje a agricultura mais sustentável do mundo, e será ainda mais, e vai produzir ainda mais, com muita responsabilidade, e certamente continuaremos sendo o celeiro do mundo, e ainda seremos mais tecnológicos nos próximos anos, tendo o nosso agricultor vindo junto com essa tecnologia em termos de capacitação. Tá certo. Bom, Leandro, eu vou aproveitar até a sua participação, já que vocês acompanham, né, esse desenvolvimento aí tecnológico em outros países. Quando se trata de startups do agronegócio, o Brasil tem se destacado na comparação com outros países, como Estados Unidos, por exemplo. Enfim, como é que está a nossa colocação aí nesse ranking? Tem se destacado sim. Sabes que no ano passado, no no quarto trimestre do ano passado, estive no Vale do Silício, numa uma reunião muito grande, envolvendo startups e grandes hubs aí, do mundo. E eu vou te dizer que a gente tiveram discussões aí sobre inúmeras áreas da sociedade, se fala em uma ordem de mais de 20.000 startups, mas quando a gente começa a olhar para o agro, não se tem muita coisa não, comparado com o que nós temos no Brasil e principalmente com a velocidade que as coisas avançam no Brasil. Nós temos aí, Raíssa, nos últimos 2 anos, 2, 3 anos, a gente teve mais de 50% de aumento no número de startups ligadas no agro no Brasil. A gente está falando hoje em quase 2.000 startups focadas e buscando soluções para desafios da agricultura brasileira, que certamente vão impactar o mundo inteiro. Estados Unidos vai bastante para esse caminho também, mas eu vejo um crescimento muito maior do mundo da inovação, quando a gente fala em startups, no Brasil especificamente, como um dos destaques no mundo, não tenho a menor dúvida disso. E se nós olharmos a agricultura como uma indústria a céu aberto, né, necessitando de muita tecnologia, necessitando de decisões mais precisas, mais assertivas e mais rápidas. E se nós entendemos que o Brasil tem as maiores propriedades, uma complexidade que a gente não encontra no resto do mundo, se nós avaliamos que a gente vive num país tropical, onde tem água, tem sol, tem solo o ano inteiro, a gente consegue ter 2 safras, 3 safras, aqui não é o futuro da agricultura com a inovação aberta, com as startups. Aqui é o presente. Aqui começa a mostrar para o mundo aonde estão as oportunidades e quais as próximas fronteiras agrícolas. E a inovação aberta, de novo, é uma mola propulsora disso tudo, o Brasil sendo destaque. Com certeza. Leandro, que mensagem você deixa para os nossos produtores rurais que estão nos acompanhando, para aqueles que já têm aderido a algum tipo de inovação em sua propriedade, para aqueles que ainda têm dúvidas sobre o assunto e também qual a mensagem para as startups que estão nos acompanhando? Excelente. Raíssa, primeiro eu quero te agradecer
pela oportunidade de estar aqui falando em nome da John Deere e conversando um pouco, né, refletindo um pouco sobre inovação, sobre o momento que nós vivemos. A mensagem que eu gostaria de deixar, primeiro para os nossos agricultores: nós somos parceiros, estamos aqui para auxiliá-los nas suas necessidades, nós entendemos suas dores, os seus desafios, as suas oportunidades, nós entendemos tamanha responsabilidade com que trabalha as suas operações. Estamos ao seu lado, agricultor brasileiro, para seguirmos crescendo juntos. Sabemos que são muitas oportunidades e seguiremos juntos nessa jornada. Para as startups, para os parceiros, para os hubs de inovação, a gente tem que falar a linguagem do agricultor brasileiro. A gente tem que traduzir o mundo da inovação para uma linguagem que os agricultores, que a agricultura entenda que a inovação, ela está aqui para nos ajudar a solucionar os nossos desafios e para seguirmos crescendo juntos. São inúmeras oportunidades, mas a tecnologia, a inovação é o meio, não é o fim. O fim é valor para o nosso cliente, seja valor para que ele tenha mais tempo para a família, seja o valor de ter maior produtividade, rentabilidade na operação agrícola dele, seja qual for, que nós estejamos ao lado do agricultor brasileiro e certamente essa parceria entre John Deere, startups, hubs de inovação e outros parceiros no mercado, universidades, centros de pesquisa, é uma parceria que veio para ficar. Nós vamos intensificar ainda mais e nós vamos continuar destravando mais e mais valor para o agricultor e para a agricultura brasileira. Contem conosco e vamos junto aí construir um futuro ainda mais brilhante no agro brasileiro. Recado dado, é isso aí. Olha, Leandro, muito obrigada pela sua participação, por tantos esclarecimentos. Sempre que tiver novidade, sempre que tiver um novo programa de inovação, você volta para contar para a gente. Volto sim, combinado. Ficamos em contato. Foi um prazer estar aqui conversando contigo. Maravilha, prazer foi nosso. Até a próxima. E o nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E aproveite para seguir o AgroMais lá nas redes sociais. Acesse @AgroMaisTV e fique por dentro do setor que move a economia do país. Até a próxima. Tchau, tchau.